gatas! Oi, gatas! Oi, gatas! Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e hoje com um tema que eu acho que 98% das pessoas fica meio em dúvida, né? Com certeza. A gente passa a vida se relacionando com as pessoas, né? Isso porque eu sempre falo aqui, vocês viram nos outros episódios, que o ser humano é muito sociável. Sim. A gente precisa do outro pra viver. Mas você já parou pra pensar por que de algum desses relacionamentos não deram certo na sua vida? Exatamente. Se você é aquela pessoa que pensa que tem o dedo podre ou que não consegue achar a pessoa certa, então fica aqui com a gente que hoje você vai saber de alguns toques, né, alguns truques, não sei, para você poder ter esse discernimento. Então, para isso, a gente trouxe uma especialista no assunto, que é a Andresa Maria, não é, Andresa? Prazer estar aqui com vocês, meninas. Muito obrigada pelo convite. E estar aqui conversando também sobre um assunto que eu simplesmente amo é muito gostoso, né? Que a gente traga aí uma conversa leve, que falar sobre fins, né? Que não seja uma coisa ruim, pelo contrário. Eu vejo os términos ou não dar certo no amor como uma possibilidade de recomeçar a vida. Né? E com tanto de fim que tá acontecendo não ultimamente. Gente, eu nunca vou superar a Sandy e Lucas. Não é? Tá? Nunca vou superar a Sandy e Lucas terminando. Não dá pra mim. Parece que tá sendo um boom aí de todo mundo. Nossa! Cada cenário que você tá vendo é algum término acontecendo. São pessoas desacreditando que o amor é possível. E assim, esse tema, ele não é exclusivo só das mulheres, né? Mas eu acho que os homens, eles não dão tanta importância, assim, né? Eles não veem... Levam mais de boa. Leva mais de boa, tipo, não deu certo, próxima. E até uma questão cultural também, né? Do formato como as meninas, na maioria das vezes, são criadas mesmo, né? Como os homens, eles são criados, são questões culturais aí que acabam influenciando como cada um lida com os relacionamentos amorosos. Mas o que eu tenho visto também é que, apesar da gente não visualizar muito, mas existem muitos homens, sim, que eles se incomodam com as questões de relacionamentos amorosos. Tem homens, sim, que sofrem ali quando tá dando certo no amor. Mas, real, né? A maioria são mulheres que se sentem incomodadas com tudo isso. A gente até falou um pouco sobre essa dinâmica das mulheres demonstrarem mais no episódio da semana passada com a Lívia. Sim, que foi sobre sexualidade. E ela falou justamente o que você tá falando, que por uma questão cultural, os homens demonstram menos, né? Já vem com aquilo de família, né? De não demonstrar, de não demonstrar que tá se importando com aquilo, isso. né? É uma e coisa... até quem se importa também nisso, caramba, mas você tá sendo, né, fraco, isso foi exatamente. Sendo que eu sempre falo nas minhas postagens e com todo mundo que eu conheço que demonstrar emoção não é sinal de força, pelo contrário, você demonstra que você é forte o bastante pra estar sentindo aquilo. Exatamente. E assim, a gente adora saber as histórias das gatas que a gente traz pra sentar na nossa bancada, né, amiga? A gente começou o podcast contando a nossa história. E então, conta pra gente um pouco assim da sua trajetória, como que você começou, por que você escolheu ser psicóloga. Temos uma parceira aqui de profissão, né? Então vamos lá, então. Começando, meu nome é Andresa, né? Como eu falei anteriormente, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, também sou terapeuta de relacionamentos de casais. Então isso é o papel que eu assumo como profissional, né? Então, sobre mim, né, pessoalmente, eu sou uma pessoa super leve, bem good vibes, adoro um yoga. Canceriana. Completa, né? Sou uma pessoa bem família, né? A família, pra mim, é um dos pilares mais importantes da minha vida. Canceriana, gente. Canceriana. Explica tudo. Canceriana, eu também sou uma pessoa de muita fé, tá? Acredito muito em Deus, então eu vejo o meu exercício profissional como sendo um dom mesmo, né? Com a possibilidade de auxiliar outras pessoas. Então, desde o meu começo aí da trajetória da psicologia, eu vejo como foi o agir de Deus mesmo. Eu lembro que eu estava perdida no terceiro ano da faculdade, eu não sabia o que eu fazia da vida. Então, todo mundo já sabendo, gente, menos eu. E aquilo era sofrimento, era triste. E eu lembro que teve uma feira das profissões na PUC, que eu fui pro colégio e fui em várias profissões mesmo. E acabou que chegou na psicologia, foi eu. Fila enorme, aí falei, gente, vou esperar. Chegou a minha vez, não, você não vai entrar, vou ter que esperar de novo. Fui lá, mais 1 hora esperando. Falei, Jesus, se for para eu fazer psicologia, que eu ganho sorteio. Teve sorteio.
e ganhei o sorteio pra gente. Pronto, é isso. Foi um sinal, pediu um sinal do universo e foi. Atendida. Arrasou. Foi uma das melhores escolhas assim, da minha vida real. Eu não me imagino fazer outra coisa. E eu vejo que a minha vida profissional, ela vem muito alinhada à minha vida pessoal também. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Ouvir os outros nunca foi um problema pra mim. Sempre soube guardar segredo, né? Então, assim, já tava tudo claro. E muito vinculado ao nosso exercício profissional. Precisa dessas características aí, de ter empatia, de saber ouvir as outras pessoas, de desejar ajudar. Então, meu perfil sempre foi esse. Então, eu não sinto que eu tô trabalhando. Pra mim, nossa, gente, isso aqui é trabalho. E eu não sei se acontece com você, porque acontece muito comigo. Às vezes, eu não sei, parece que tem psicóloga escrito na minha testa, que às vezes eu tô no ponto de ônibus, vem alguém, a pessoa começa a reclamar do ônibus que tá atrasado, quando vê, ela tá falando da vida dela todinha. Exatamente. Assim, eu já ganhei presente das pessoas, assim, na rua, marcador de livro, porque uma senhorinha veio conversando comigo no ônibus e ela falou, nossa, mas você é muito legal, você me ouviu e tal, toma um marcador de livro pra você. Sim, e aí vambora, parece que tá escrito assim, sabe? As pessoas sentem, eu me sinto muito assim também. Eu nem preciso falar, as pessoas já se abrem, contam coisas muito particulares, sem nem saber o que a gente trabalha, né? É impressionante. Então pode estar tranquilo. Acontece, é natural. É natural. Né? Falo demais, gente. Aí, entrando em relacionamentos amorosos, por que eu decidi me especializar nessa área? Eu sempre gostei muito de acompanhar perfis na internet que falavam sobre relacionamentos amorosos. Então, eu ficava lendo os textinhos, vendo os vídeos. E aí, acaba que na minha vida pessoal também, eu falei, gente, não tô dando certo no amor, não. E acaba que essa temática que a gente trouxe aqui, eu vivenciei tudo isso também. Acaba que relações nunca foi uma coisa que pra mim era prioridade. Então, eu tive fases da minha vida, né? Teve a fase que eu, caramba, eu não quero ninguém, minha prioridade é me formar, eu tenho minha profissão, como se uma coisa fosse outra. Então, não tem nada a ver. Mas, pra mim, naquele momento, fazia sentido. Então, eu me dediquei exclusivamente aos meus estudos. Aí chegou a fase, caramba, todo mundo com alguém menos até fulano, gente, que pra mim não tá dando certo, mas enfim. Aí, foram acontecendo algumas decepções, né? Mas nada, nossa, eu fiquei acabada por conta disso. Não. Até porque não era a minha prioridade de vida. Mas quem nunca sofreu colocando Marília Mendonça, entendeu? Comendo brigadeiro, Total. E aí eu comecei a perceber que na minha prática clínica, o que mais chegava era exatamente isso. E aí quando eu comecei a trabalhar, enfim, já tava namorando, né? Já tava ficando namorada. Então eu vi que pessoas estavam passando por coisas que já tinham sido feridas emocionais pra mim. E eu vi, caramba, aquilo que pra mim foi difícil. Eu vejo que hoje é a minha missão, sabe? De ajudar as mulheres ali a superarem o fim do relacionamento e recomeçarem uma vida ainda melhor. Porque quando a pessoa não tá dando certo no amor, ela acredita que aquilo é pra sempre. Que ela nunca vai encontrar alguém que acontece com todo mundo, menos com ela. Mas acaba que a vida ela é feita de diferentes fases. A fase que você está hoje não necessariamente é a fase que você vai viver pro resto da vida. Né? Você tem que estar ali passível pra mudança, né? Sim. E eu tinha uma professora na faculdade, psicanálise, gata. Sim, só isso que a gente tem diferente. Sim, mas ela falava muito sobre como a nossa profissão, no caso, a linha teórica e o que você escolhe trabalhar, diz muito sobre a sua angústia interior, né? E aí, eu lembro que quando a gente estava escrevendo o TCC, ela não dava aula pra gente mais no final da faculdade, ela passou assim no meio da gente pra saber, qual é o tema seu, não sei o que, e ela analisando a galera pelo tema do TCC. Tipo, aí eu olhei pra ela e falei assim, você não vai me analisar porque o meu TCC é sobre psicopatas, era sobre psicopatia. Não tem nada a ver com o que você tá falando, né? E ela, não tem nada a ver com o histórico de narcisistas que existe na sua família. Aí eu... Gente... Tudo bem. Bom, né? Porque assim, o principal traço de um psicopata é o narcisismo, né? Ser uma pessoa narcisista. E eu, particularmente, tenho um histórico de narcisistas na minha família que sempre teve um papel, assim, muito influente na minha terapia pessoal e tudo mais. Então, tipo, eu fiquei, verdade, droga. Mas então, Andresa, conta pra gente como é que é trabalhar no consultório com isso. Você já falou um pouquinho disso tudo, mas eu queria ir mais a fundo, assim, como é que é? Sim.
A sensação que eu tenho é que quando a pessoa chega no consultório, né, com essas dores de caramba, não deu certo, dá certo pra todo mundo menos pra mim, isso é uma dor real. Às vezes as pessoas não conseguem ver as dores emocionais, mas elas existem. Acaba que tem muita comparação. Eu vejo que principalmente por conta da internet, das redes sociais, as pessoas acabam se comparando muito. Antes, o nosso ciclo social, a gente se comparava ali com o ciclo social. Então, com as amigas, ou com os vizinhos, ou com as pessoas da cidade. Só que o nosso olhar de comparação, ele se tornou ainda maior com as redes sociais. Então, não são só as pessoas próximas a você. É um mundo que você se compara e muitas vezes, na comparação, as pessoas elas saem perdendo. Porque compara o seu bastidor de dor, de sofrimento, de obstáculos, de dificuldades com o palco do outro, né? De tudo lindo ali, maravilhoso. E nem tudo que você vê do palco do outro é 100% verdade. Então as pessoas acabam nos relacionamentos amorosos fazendo muito essa comparação. Poxa, mas pra fulano tá, mas pra mim não tá. Mas como é que é o bastidor da outra pessoa também? Aquela história de a grama do vizinho é sempre verde, filha. Não é não. Exatamente. E aí que na terapia, qual que é o nosso objetivo? Fazer a pessoa ampliar o olhar sobre as questões. De que nem tudo que você vê é o que de fato está acontecendo. Esses pensamentos aí que estão passando na cabeça, né? Tipo, você não vai encontrar o amor, você vai morrer sozinho. Quais são as provas? Quais são as evidências que isso de fato vai acontecer? Então, trazendo muito a pessoa para a realidade também. Que a nossa mente ela é muito criativa, né? Se a gente deixar, a gente vai parar, sabe-se lá onde. Então, de trazer isso, trabalhando também as emoções, tá? Como é que você está se sentindo diante disso tudo? O que significa para você? E considerar a história de vida da pessoa também. A história de vida ela tem um papel fundamental em como a pessoa está. Nos pensamentos, nos sentimentos, nos comportamentos também. E o papel da história é tão grande que ele é vivenciado de diferentes formas. Tem pessoas que acabam repetindo a história, né, dos familiares, dos pais. Tem pessoas que tentam com todas as forças não repetir essa história, mas acabam repetindo. E tem pessoas que conseguem lutar e fazer uma história diferente. Então, qual é o seu objetivo? Como é que é a sua história também com seus familiares? O que você aprendeu sobre relacionamentos amorosos? Às vezes essas pessoas, não é o meu caso, tá? Às vezes essas pessoas que não acreditam no amor, você vai olhar pra história, o histórico familiar. Sim, às vezes os pais não tiveram relacionamentos bons. Às vezes, né, a mãe não teve ali um relacionamento também que teve como inspiração. Ou tem outros casos que tem exemplos ótimos da família como é o meu, mas ainda são desacreditáveis, né? Sim. Então, cada história é diferente para cada um. Então, no consultório, qual a sua realidade? O que você quer a longo prazo também? Então, de trazer a pessoa também para o futuro, né? Para enxergar para além daquilo que ela está vivenciando no momento presente. Porque é muito disso. Nem tudo que você está vivendo hoje quer dizer que vai ser a mesma coisa, né? Eu costumo falar muito com os meus pacientes também sobre justamente isso, que é a forma de amor que você conhece. Sim. Eu atendo muito, o meu maior público é adolescente, né, e eu sempre bato muito nessa tecla com elas, porque a maioria são mulheres, né, e sobre a forma de amor que elas estão aprendendo agora e como que isso pode refletir nas relações futuras, né, então o que você permite hoje, o que você vive hoje, o que você acha que é legal hoje ou que não é, você vai acabar reproduzindo daqui a um tempo nas suas outras relações, né? Sim, a bagagem, então, que a gente traz com a gente a nossa bagagem de aprendizados, né? O que a gente aprende sobre relacionamentos? São as experiências familiares, né, dos pais ou outros familiares e os relacionamentos anteriores. Então, quem disse que esses são os melhores exemplos que a gente tem para poder carregar? As pessoas não aprendem sobre como se relacionar. Então, por isso que é muito importante pegar uma lupa e dar uma olhada, né, profundamente sobre tudo que permeia essa realidade mesmo. Porque isso vai interferir também, né? O não dar certo ou no dar certo também. Sim, identificar ali quais são os pilares da sua vida que estão um pouquinho mais fragilizados. O que a gente precisa fazer para reconstruir tudo isso? Então é muito importante a gente olhar. A tendência a repetir os comportamentos, eu acho que eu escuto muito, porque eu tenho, das minhas amigas, principalmente de mim, já falei muito isso às vezes não, sempre, gente. Porque eu não sei escolher, eu tenho dedo podre, mas na verdade eu tava repetindo padrões, e as minhas amigas também, e assim, que eu consegui identificar na minha terapia pessoal, os padrões que eu tava repetindo para poder conseguir mudar, e
falava assim, fulana, então, sabe assim, seu pai, sua mãe, tá? Era aquela meia hora ali de terapia com a amiga para poder dar uma levantada, porque eu acho que a gente faz isso na psicanálise de forma inconsciente, né? Então, acho que é mais difícil. E a gente sabe como que isso influencia, né, na vida da pessoa, seja de forma positiva ou negativa. Nas falas, nos comportamentos, a forma como uma pessoa se impõe, né? Então, quais são os impactos desses relacionamentos na saúde mental da pessoa, assim? Só fiquei com umas minhoquinhas aqui na cabeça. Não, tá tudo bem, só pra completar isso que você falou. E vincula-se muito também a questão das crenças, né? O que você acredita sobre relacionamento amoroso? Quais são as crenças que você tem sobre si, sobre o mundo, sobre as outras pessoas? Então isso vai acabar interferindo positivamente ou negativamente também em relação ao dedo podre, né? Qual crença eu tenho sobre mim em relacionamento? Tá? Vamos supor que eu acredite que eu nunca vou dar certo porque eu não mereço. Então eu crio dentro de mim uma profecia autorrealizadora. Então, meio que profetizar, já que eu não dou certo e ninguém vai gostar de mim, eu vou escolher justamente aquela pessoa que não vai me dar bola, que vai sumir, que não vai me tratar bem, para confirmar aquilo que eu acredito. Então, é muito importante a gente ir quebrando tudo isso para uma nova crença ser criada a respeito de si, do mundo, das outras pessoas. Então, esse dedo podre é muito sobre profecia autorrealizadora. Você meio que profetiza e aquilo acaba se concluindo, né, se concretizando, e aí vai virando um ciclo disfuncional mesmo para a pessoa. Então, só para complementar, ótimo. E aproveitando outro gancho, né, que é justamente, mesmo que você consiga mudar, né, essa profecia, igual você falou, eu ainda acho que é muito difícil você se acostumar com aquilo, com um comportamento novo. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitos casos, assim, de coisas que eu vejo, né? Eu li uma entrevista uma vez da Bruna Marquezine que me marcou muito, quando ela tinha terminado com o Neymar e ela estava namorando o Enzo Celulari. E aí ela falou que o namoro com o Enzo Celulari era ótimo, maravilhoso, só que ela vivia naquela ansiedade, sempre esperando uma briga. Porque com o Neymar era aquilo tudo que a gente conhece, né? Traição, briga, blá, blá, blá. E aquilo era como se ela tivesse condicionado aquilo, né? Então ela ficava esperando aquele tipo de reação dele e não tinha. Então ela fala na entrevista que ela demorou para se acostumar com a calmaria que era o relacionamento dela. E aí eu posso puxar um pouco pro meu lado pessoal, que eu vivo isso hoje, né? Eu passei alguns rolês aí na vida amorosa, gente, olha, não foi das melhores, mas hoje eu namoro uma pessoa que é completamente diferente do que eu já tive, né? E aí eu demorei pra me acostumar, até hoje eu não acostumei, amor, desculpa, mas eu demorei pra me acostumar com algumas coisas e principalmente pelo fato da gente namorar à distância, né? Ele morar em outro estado, e a questão da confiança, a questão da amizade mesmo que você tem com a pessoa, eu demorei pra me acostumar. E aí eu ficava assim na minha cabeça, às vezes, até hoje eu falo, amor, se você estiver vendo, desculpa, tá? Mas é isso, eu fico assim, amor, seja tóxico, por favor, porque eu não tô conseguindo, não sei passar dessa fase. E aí ele tem muita paciência, né, comigo. Eu também tive que aprender a ter paciência comigo, porque era um comportamento vicioso que eu tinha, né? Eu já ficava esperando a briga, eu já ficava esperando a treta mesmo, sabe? Não, vamos ter treta aqui. Porque é desconfortável, mas eu conheci. Exatamente. E aí hoje eu sinto que às vezes eu falo alguma coisa e aí o Gustavo fala, tudo bem, amor? E eu falo, não, é pra você brigar. E aí ele fica, não, eu não vou brigar, e você que se vire pra lidar com isso. Que aí também ele já sabe que eu converso muito isso com ele. Então você fica condicionada a isso, né? É incrível como que... E são degraus mesmo que você vai evoluindo, né? Eu vejo que só o fato de você ter conseguido aí estar nessa relação saudável, você já subiu vários degraus. Aí você vê como é que o papel da terapia é fundamental também nessa desconstrução. Mas eu vejo o nosso funcionamento mental mesmo como uma árvore, né? Então imagina a árvore dividida em 3 partes: as raízes, o tronco e as folhas, né? Então, as raízes são as crenças centrais, que elas são bem enraizadas mesmo, né? São difíceis ali de serem modificadas. Existem 3 tipos de crenças:
desamor, desvalor e desamparo. Então é muito importante a pessoa identificar qual crença, imagina 3 lâmpadazinhas aí na cabeça, qual crença é a mais predominante para mim. A desvalor, nossa, eu não sou boa o suficiente, ninguém vai gostar de mim, eu não sou digna de ser valorizada por algum homem, né? Crença de desvalor. De desamparo, nossa, ninguém vai conseguir me dar o suporte que eu preciso, né? Se estiver comigo logo vai me abandonar, eu vou ficar desamparada. Desamor, nossa, eu não sou digna de ser amada, né? Ninguém gosta de mim o suficiente. Então, essa crença enraizada, ela vai acabar interferindo aí nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nessas crenças aí. Por exemplo, a crença de desvalor, se eu não sou digna de ser amada, então eu não vou conseguir arranjar um parceiro. Então, desconstruir tudo isso é um processo mesmo, né? Que não é fácil, não é simples, mas que é super possível. Então, e a gente sabe como que um relacionamento ele influencia na vida da pessoa, né? Eu acho que nos comportamentos, na forma como a pessoa se impõe na sociedade ali, no meio que ela tá inserida, na forma de falar, em tudo, assim, eu acho. E quais são os impactos, assim, do relacionamento amoroso na saúde mental daquela pessoa que tá ali dentro? Sim, eu vejo que esses impactos, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Em relação aos aspectos negativos, eu vejo muito frequente a questão da ansiedade, né, de não dar certo no amor, vivenciar um relacionamento que está ruim, a ansiedade, o estresse, né, em alguns casos a depressão. Porque nesses diagnósticos, né, a gente vê muita questão dos excessos. A ansiedade, o excesso de futuro. Caramba, será que eu vou conseguir arranjar alguém? Será que eu vou conseguir fazer meu relacionamento melhorar? O excesso de presente, o estresse. Caramba, eu não tô conseguindo dar conta disso tudo, tá difícil demais pra mim. O excesso de passado pode levar à depressão. As coisas deveriam estar dessa forma, assim era melhor do que olhar pro presente e ver como é que as coisas como tá funcionando agora, né? Em relação aos aspectos negativos em relacionamento ruim, né? Em relação aos impactos positivos, né? Eu vejo que é muita questão da autoestima elevada. Nem sempre todas as pessoas que terminam acabam desmoronando. Para algumas pessoas isso pode ser uma bênção, inclusive, de olhar para trás e ver, cara, meu relacionamento não estava bom. Eu tenho a possibilidade agora de recomeçar a minha vida ser ainda melhor. Então, a autoestima elevada, a pessoa começa a se desenvolver intelectualmente, fisicamente, emocionalmente. Então, não necessariamente terminar não necessariamente é uma coisa ruim. Então, a possibilidade da pessoa começar a reestruturar a sua vida e, quem sabe, encontrar uma pessoa diferente, né? Eu vejo muito por esse viés mesmo. Sim, e eu fiquei bem na curiosidade. E qual dica assim, que você daria para essa pessoa que está passando por uma situação de separação, e quando tem pessoas da família, pessoas de fora falando alguma coisa, às vezes, não, foi bom, positivo, foi um livramento para você, e outras falando assim, você que não conseguiu suportar o casamento, e a pessoa ficou com aquela sensação de culpa. Sim. É muito importante começar a olhar para dentro. E saber que as pessoas, elas sempre vão falar, né? Bem ou mal. Então, ter muito cuidado para não deixar que esses comentários externos acabem interferindo em como você está internamente. A gente sabe que, infelizmente, tem algumas pessoas que não têm aquela sensibilidade de compreender e respeitar o outro. Mas é olhar para a sua história e saber que você fez o melhor que você pôde, com os recursos que você teve, e você foi até onde você conseguiu. Eu acho que é muito nesse sentido, sabe? Olhar para dentro, se respeitar, começar a ressignificar a sua vida, estar perto de pessoas que fazem sentido para você, criar um filtro mesmo, tá? Se a pessoa me faz bem, quero pertinho. Não me faz bem nesse momento, opa, beijo, quero uma distância nesse momento. Então, saber diferenciar um pouquinho disso. E olhar os seus sonhos, né? Quais eram os seus sonhos antes do seu relacionamento chegar ao fim? Caramba, será que você conseguiu concretizá-los? Quais são suas motivações agora para a sua nova vida? O que você deixou para trás? O que você gostava de fazer e tem tempo que você não faz? Começar com pequenos passos. Se permite sofrer, porque faz parte, né? Claro. A gente não pode negligenciar as nossas emoções, não quero sentir. Eu tenho que ser forte ali o tempo todo. Nossa, eu falo muito isso pros meus pacientes, pras pessoas que estão à minha volta, no geral. Eu falo, gente, chora, eu sou a maior fã do choro. Choro é livre, choro é autocuidado e vambora. Porque quanto mais você internaliza aquilo, quanto mais você fica naquela de não vou chorar, não vou fazer. Não tem como
Mas cara. aquilo dura. Aquilo só vai durar mais Esponjinha, ainda. A esponjinha, né? Exatamente. E aí eu falo, gente, às vezes eu recebo mensagem de paciente, alguma coisa, tô em crise, o que acontece? Vive a crise. Deixa ela ir e vambora. Você vai deixar, ela vai vir, você vai chorar, vai viver aquilo, mas depois você vai conseguir levantar, botar o cropped e reagir. Sim. É deixar inundar-se, né? Então, não posso pensar, não posso... Porque quanto mais você não pensa, mais aquilo fica na cabeça. Então, não pensa em um elefante rosa. Você vai, quanto mais... elefante rosa. Então, é como se fosse uma mudança, tá? Imagina esse quadro aqui. Você, sei lá, tá 7 anos com esse quadro aqui na parede. Quando você tira esse quadro, você fala, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Então, as mudanças, até você conseguir se adaptar, é um pouquinho desconfortável. Mas nada que o tempo não vai ajudar você a se recuperar disso tudo, né? Então, acho muito importante também a gente respeitar o nosso tempo e o processo que a gente está iniciando e que tá tudo bem. Hoje pode não estar tudo bem, mas vai ficar. Você só tá no seu processo. Exatamente. Então, hoje em dia a gente tá vendo muito, né, principalmente nas redes sociais, essa questão dos relacionamentos não darem certo e as pessoas falarem que não acredita mais no amor, que não dá certo no qualquer relacionamento, mas hoje a gente tá falando aqui, né, o nosso podcast é mais feminino, a gente tá falando em questão de se relacionar também com homens. Sim. Mas no geral, assim, por que tem cada dia tá sendo mais difícil se relacionar? Hoje em dia, assim. As coisas acabam contribuindo muito para esses términos. Eu vejo muito também a questão dos sinais. As pessoas, elas dão sinais o tempo todo. Mas às vezes a gente acaba criando ali um perfil de como a gente quer que a pessoa seja e a gente negligencia os sinais. Caramba, não, isso aqui não é importante não, já vou ter que baixar. Vou citar Marília Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Isso, real. E aí acaba quando você vê as coisas já estão numa proporção ali que tá difícil de suportar. É muito importante que as pessoas elas tenham em mente quais são os seus valores de vida, né? As mulheres, como é o homem ideal para você? Claro que não precisa ser exatamente ali do formato que você espera, mas tem alguns pressupostos que são essenciais. Então, a gente vive uma era dos personalizados. Eu quero uma xícara que seja rosa, no formato que tem um coração, e aí com a letra, sei lá, Arial. E aí acaba que quando a gente vem para a vida real, nem tudo acontece dessa forma. E a gente tem dificuldade de acompanhar o que é virtual. A gente vive também a era do fast food, eu quero comprar um lanche, cliquei, meia hora que chegou na minha casa. Só que quando a gente entra nos relacionamentos amorosos, as coisas não são bem assim, né? E aí as pessoas têm essa dificuldade de tem que ceder um pouquinho também, né? O outro precisa ceder também. Então eu vejo que as relações, elas são feitas de 3 mundos. O mundo da mulher, né? O mundo do seu parceiro e o mundo de vocês enquanto casal. Então acaba que às vezes esses mundos eles ficam ali desfalcados e isso interfere consequentemente na relação como um todo. Então eu vejo que não ser empático também acaba interferindo muito nesses fins. Planos de vida desalinhados, então às vezes um quer seguir para o caminho A, outro quer seguir para o caminho B e eles juntos não buscam encontrar um ponto em comum. Isso acaba desconectando o casal. Uma comunicação ruim também. Uma comunicação mais agressiva. Então, de apontamento, de diminuir o outro. Então, as pessoas elas têm conversas pouco saudáveis também, né, na forma de tratamento com o outro. Então, eu vejo que tudo isso contribui. A comparação também, nossa, deveria ser assim, você é desse jeito. Entende? Então, eu vejo que tudo isso acaba interferindo. A comparação com a idealização que você fez. Sim, né? Porque é aquilo, você deveria ser daquele jeito porque deveria, né? Deveria porque você quer que eu seja. Sim. É a sua idealização, né? Não tem... Assim, as pessoas, elas têm uma imagem muito plena do psicólogo, né? Que ele nunca tem questões, assim, psicólogo é a vida. Como eu falei pra vocês, eu já passei aqui bons rolês na minha vida amorosa pra chegar até onde eu tô hoje, mas mesmo assim ainda aprendendo sempre, né? E não é um caminho linear, né? É uma parada bem... Um dia você tá bem, outro dia você não tá tão, e aí altos e baixos, né? E você, minha gata? Falando, não vai ser só eu. Não vai ser só eu que vou te desabafar, né? Você achou que ia fugir. Você já teve algum rolê assim de vida amorosa? A Tati é casada, gente, mas antes de casar, né?
Como que foi Cara, olha, foi uma coisa curta, porque eu tô com o Anderson, a gente vai fazer 10 anos agora em novembro. Então a gente tem 10 anos. Eu falo que a gente tem 10 anos juntos, mas 2 anos de casado. Então, assim, aquela coisa de adolescente, né? A gente fica emocionada. Sendo que canceriano é muito emocionado. Isso, olha, muito. E é isso, mas assim, em questão de namoro, eu só tive um antes do Anderson, né? Porque foi, né? Namorei com essa pessoa durante 1 ano e 6 meses e vou contar o término, né? Como é que foi? Foi meio... Já que estamos falando de término, né? Tava aí, nem lembro que série que eu tava na época, eu tava no fundamental, não lembro. Aí eu fui tava já no ensino médio, primeiro ano. Aí eu fui num determinado, né, escola para poder assistir a apresentação da minha prima de festa junina, foi em junho isso, eu lembro a data direitinho, foi no dia 26, numa... Eu guardo as coisas. Canceriano. Eu guardo. Gente, Minha vocês mãe não sempre têm noção. Canceriano é muito rancoroso, gata. Foi nessa data que eu falei e tal. Aí eu recebi uma mensagem no celular dizendo assim, estou terminando com você e acabou. Fiquei sem entender nada. Gente! Do Neida, né? Do Neida. E assim, fiquei pensando e voltei pra casa pensando naquilo, minha mãe perguntando o que foi. Eu fui falei com ela, a mãe, não deve ser nada não, mas eu fiquei com aquele encocado, né? Que eu sou, quando eu dar um negócio, eu fico com aquele negócio na cabeça. Aí eu fiquei mandando mensagem, antes era SMS, né? Não era WhatsApp. 10 anos atrás. Aí nada. Passou uma semana, estudava no mesmo colégio, só que em turma diferente, ele era uma turma... na mesma turma, mesma série, mas de sala diferente. Nada, passava para um lado, passava o outro, ele lá todo, e eu... As meninas, Tati, não sei o que, você sabia que ia ser assim? Eu olhava pra cara dela chorando, mas com vontade de esganar ela, sabe que ao invés delas me acolherem, não, tava apontando a minha cara. A rede de apoio ali, olha. Mas é isso que dá namorar, que é o menino mais famosinho do colégio e tal, e eu focada com aquilo. Passou uma semana, tá, aí né, eu superei, eu achava que tinha sido, superei, que eu fiquei bem. Já passava a minha semana de choro, superei, aí você recebeu a mensagem dele, vamos voltar. Aí eu falei, não sei que ele não tá. Eu falei, quer saber, vamos? Eu falei, vamos voltar. Passou um dia, eu mandei mensagem. Estou terminando com você. Ela quis se vingar. Eu falei pra vocês que isso era mas o que é isso? Não sei o que. Ele ligou pro meu pai, ligou pra minha mãe, mandou mensagem pro meu irmão, que não sei o que tinha que conversar comigo. E eu lá. Acho que ele viu que não ia dar mais jeito e pediu o anel de compromisso de volta. Não devolvi. Chora hoje. Amigo. Palhaçada, achando que é brincadeira. E foi isso. Aí passou um tempo, eu conheci o Anderson, né? E tal, a gente começou a se relacionar e por aí foi. E aí foi, tá aí o Tamo casamento. hoje. Que legal. E você, gata? Vou perguntar, tem. Como que foi pra você? Você namora um psicólogo agora, né? Como que... Eu não queria namorar com psicólogo, já bastava eu. Jesus, Mas né? Mas como que foi, assim? Você já passou alguma coisa antes disso, antes de ter seu relacionamento? Já passou algum rolê bem pesado? Assim, não tive uma coisa assim que foi pesada, sabe? Já tive algumas decepções ali que a pessoa falava que era de um jeito, e depois você vê sumir, e aconteceu o quê. Mas nada assim que foi tão, assim, que mexeu muito comigo, sabe? Mas eu vejo tudo isso como sendo um processo de evolução mesmo, Sim. até pra eu me conectar com quem era pra ficar. E aí, tipo assim, é muito parecido com você. Eu falei pra esse meu namorado e falei assim, isso não é golpe, não. O que eu mais falava no primeiro dia que a gente se encontrou, eu falei, isso não é golpe, não, isso é esse aqui mesmo. Você tem certeza? Com certeza, porque a gente quer muito que o melhor aconteça, mas nem sempre a gente acredita que o melhor Quando acontece, você fica, o que eu faço agora, né? Eu nunca passei dessa fase. E a gente olha pra trás e fala, caramba, que bom que aconteceu as coisas exatamente do jeito que foi. Do jeito que foi. Eu olho pra trás e eu não mudarei nada na minha história. Eu vejo que tudo o que aconteceu comigo foi me direcionando pra eu chegar onde realmente eu quero estar. Então, assim, nossa, eu apaixonada pelo meu namorado lindo. E assim, é tão bom você ver que o amor, ele realmente existe. Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu falei assim, gente, o amor não existe. Eu tenho o exemplo dos meus pais, que ele nunca é maravilhoso, mas o amor, ele não existe. Eu acho que de tantas decepções ali, você vai ver, caramba, não existe. E aí, o Danilo chegou realmente numa fase que eu tava bem de boa, assim, sabe? Eu tava
Por isso que eu acho muito importante você olhar pra dentro, você estar bem sozinha, aproveitar cada fase da sua vida. Se você tá solteira, caramba, vive uma fase solteira, vai sair, vai curtir, vai estudar, vai se desenvolver, vai trabalhar. Tá namorando, aproveita a sua fase de namoro. Casou, né? Aproveita a sua fase de casar. Então, às vezes a gente tá olhando muito pro próximo degrau, e a gente esquece de viver o degrau que a gente realmente tá. Então, assim, né, ver que hoje houve um relacionamento de parceria, de amizade, né, a gente é muito, muito parceiro mesmo. Caramba, que bom que foi desconstruído aquilo tudo de que o amor não existe. Então, hoje quando eu vejo alguém assim, caramba, o amor não existe, eu não vou dar certo, eu falo, ai, gente, eu já fui assim também, não vai dar certo. Pergunta importante, qual é a linha teórica dele? E qual é o signo dele? Eu sou óbvio. Gente, não tem. Então, ele também é da terapia cognitivo comportamental. Aí já deu TCC, aí deu match. Deu match. E eu não vou mentir pra você, não sei qual signo. Bastante sobre o relacionamento no geral, assim, mas puxando pro lado mais feminino, né, que é a maioria do nosso público, a gente vê que as mulheres, elas estão cada vez mais independentes, né, e que isso causa um incômodo, eu acho, né, nos homens hoje em dia, no geral, na sociedade em geral, assim, seja uma independência emocional, uma independência profissional, né, da mulher, e isso acaba levando às vezes ao fim do relacionamento, que o homem não aguenta segurar aquele rojão ali que é aquela gata, ou na pior das hipóteses, o que a gente vê muito que é relacionamento abusivo, possessivo, controlador. O que você acha disso, assim, pela sua visão? Eu vejo que é muito importante o homem também ele respeitar o que é prioridade para a parceira dele. Como é que ela se sente com isso? Então, ao invés de se distanciar, esteja mais próximo. Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Então, eu vejo que é uma postura muito de acolhimento, ao invés de afastamento. E que nós, mulheres, nós temos diferentes papéis. Né? Quem é mãe, de esposa, dos afazeres de casa, das responsabilidades do trabalho. Então, não é fácil dar conta de tudo. Então, é muito importante ter alguém do seu lado. Cara, o que eu posso fazer com você para te ajudar? Então, eu vejo que, às vezes, falta um pouco dos parceiros ali, em se olhar um pouquinho para a sua companheira e ser mais acolhedor, de estar mais perto, de auxiliar, ao invés de se distanciar e deixar muito sobrecarregado também para que a mulher ela assuma esses papéis todos, que é muito difícil, não é fácil não. Não, é complicado. Bem... Nossa, sim, ela me lembrou muito aquela fala da Esther, né, no primeiro episódio que a gente trouxe, a Esther falou justamente isso, que ter uma pessoa que te acolhe, que cresce com você, que tem os mesmos planos, né, e que te incentiva a ser melhor é muito importante, né, para a pessoa que você vai se tornar no futuro. E para quem passa por esse tipo de situação, né, seja término de relacionamento, dependência emocional, como essa pessoa pode estar superando essa situação de forma positiva? Assim? Eu vejo que é muito um resumão dos pontos que a gente conversou aqui, né? O primeiro ponto é olhar para dentro. O que está acontecendo? Quais são as emoções que você está sentindo aí dentro de você? O segundo passo, quais são os seus sonhos? Quais são as suas prioridades? O que faz sentido para você? Eu vejo que muitas vezes a pessoa ela acaba ficando muito vinculada só ao mesmo relacionamento. E aí quando termina, caramba, mas quem sou eu? O que faz sentido para mim? Acaba perdendo a individualidade ali, né? Então, caramba, vai em busca da sua nova personalidade, não, identidade. Né? Se permita fazer uma coisa diferente. Então, alguém chamou pra sair, vai. Tá desanimado, mas eu vou treinar, vou comer alguma coisa diferente, curta sua própria companhia, que seja com coisas simples do dia a dia, né? Vai assistir um filme, uma série, vai cuidar da sua saúde física, vai se matricular em alguma coisa. Então, estar inserido no meio social com coisas que você se sente bem, eu vejo que é muito importante também. E ter um planejamento, caramba, o que eu vou fazer? Ter a sua agenda lá, tá? Hoje é o dia da meu cuidado, tenho minhas responsabilidades. Se eu tiver vontade de sofrer, vou fazer o meu brigadeirão lá, eu vou assistir um filme pra sofrer tudo junto. Entende? Então, viver o término não como o fim da vida, mas a possibilidade de recomeçar e reconstruir uma vida ainda melhor. Então, assim, pra gente construir uma casa, é do dia pra noite? Não. Tem o tempo, tem o processo. A gente precisa ir lá debaixo da fundação para estruturar uma casa mais fortalecida. E a nova vida do mesmo jeito. Tempo, processo, paciência também. Eu vejo muito nesse sentido.
que esse fim ele não vai determinar os próximos cenários aí, as próximas cenas do capítulo da sua vida. Sim, mesmo que seja uma novela mexicana, Sim. tipo Maria do Bairro, né? Então a gente já tá chegando ao final de mais episódio. E como todo final de episódio, a gente faz o jogo de palavras. Então eu vou te dar algumas palavras e você responde o que vier a primeira coisa na sua cabeça. Vamos lá. Podemos? Podemos. Uma inspiração. Minha família. Um lugar. Praia. Não é terapia, mas é terapeuta. Andar de bicicleta. Um Que sonho. fit, gente, meu Deus. Um sonho. As pessoas acreditam no amor. Quem é a Andresa Maria? Muito difícil. Pessoa leve, tranquila, que ama estar com a minha família. Sou uma pessoa de uma fé gigante e eu vejo que eu sou uma pessoa reflexo das experiências que eu tive e que eu estou em constante reconstrução aí de que eu ainda vou me tornar. Gente, como a Tati falou, estamos chegando aí no final de mais um episódio. E, Andresa, foi muito bom ter você com a gente, né? Obrigada, né, por spoiler. aceitar o convite, né? Exatamente, spoiler. A gente já convidou ela para o próximo episódio, né? Que a gente é fofoqueira, gosta de contar as mesmas coisas. E muito lisonjeada de você aceitar nosso convite, fazer uma terapia pessoal aqui com a gente, né? Foi uma delícia estar com vocês. Muito obrigada Ai, que pelo bom. convite. Então, deixa uma mensagem, né? A gente sempre pede para as meninas deixarem uma mensagem para quem tá seguindo a gente, né? A gente vai deixar o @, da Andresa também para vocês seguirem ela lá. Então, pode olhar ali pra câmera e deixar uma mensagem. Então vamos lá, hoje nós conversamos sobre quem não acredita no amor. Então a mensagem que eu quero passar para você do meu coração pro seu é que você não baseie sua realidade no momento atual. Às vezes os obstáculos que vão surgindo aí no meio do caminho, eles não determinam a sua história. Pelo contrário, te fazem mais forte. Então não desacredita do amor por conta da sua experiência atual. É possível amar, é possível encontrar alguém que seja seu parceiro de vida e que vai te impulsionar para frente. Então esteja próximo de pessoas que te fazem bem. Se fortaleça emocionalmente, fisicamente, intelectualmente. Você vai viver o incrível da sua vida, mas você precisa começar a acreditar. Enquanto você não acreditar, isso não vai se concretizar. Então respeite o seu momento, esteja perto de pessoas que estão perto de você e recomece a sua vida. Nos pequenos degraus, né? Um degrauzinho de cada vez. A vida é feita de movimento. E você está se movimentando por aí? Um beijo. Gatas, obrigada pela companhia de sempre aqui com a gente. Semana que vem tem mais aqui do nosso podcast. Já ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Até a próxima. Beijo. Beijo.